defesa do Roberto Ventura. Ele vai ter inicialmente 20 minutos para fazer a arguição dele, depois a gente vai passar para considerações da banca e depois o Léo também vai ter um tempinho para poder falar a respeito do que a banca trouxe. A gente vai pedir que os presentes se retirem para poder deliberar acerca da nota dele, aprovação e tudo mais. Depois a gente chama para retornarem para a gente poder fazer o fechamento. Então, Léo, quando se sentir à vontade para iniciar, eu vou pôr o tempo aqui e qualquer coisa, se tu estiver passando um pouquinho do tempo, eu vou te sinalizar com a mão, mas fica bem à vontade, tem aí 20 minutos para fazer a defesa. E como conversamos em orientação, ninguém sabe mais do tema que foi debruçado, então fica bem à vontade, todo mundo pode assistir, todo mundo aqui vai poder te ouvir e falar sobre o teu tema. Podemos começar? Sim. Boa noite. Meu nome é Leonardo Ventura. Estou aqui sob orientação da professora mestra Vitória de Oliveira de Souza com o meu trabalho de conclusão de curso. O tema é o lugar do trauma no contemporâneo, na contemporaneidade, uma visão psicanalítica. O presente trabalho ele busca discutir o tema do trauma na psicanálise freudiana, além de conceitos relacionados a ele, como a questão da pulsão de morte e a compulsão da repetição. Também se busca compreender o lugar do trauma no contemporâneo e sua influência em diferentes contextos, na vida do sujeito, tanto na sociedade. O trabalho justifica-se a partir do momento que o trauma é algo que está constantemente na vida das pessoas. Ou seja, ele sempre estará na vida de cada um, em diversos grupos sociais, e também é algo impossível de fugir dele. E faz parte da nossa justiça. O seguinte trabalho foi feito a partir de uma pesquisa qualitativa, a partir da revisão bibliográfica, onde o site de busca mais utilizado foi o banco de dados da Cielo, com os descritores trauma e psicanálise. Além disso, os critérios de inclusão foram ter artigos publicados no ano de 2019 para cá, para que se abordem temas trabalhados literalmente no contemporâneo, e além de ter em seu cerne a concepção da psicanálise freudiana. Os critérios de exclusão foram ter em seu cerne a psicanálise lacaniana, pois eu queria delimitar o tema para poder trazê-lo, não ter o trauma como parte significativa do seu tema, além de artigos que não estavam em português. Objetivos. Com esse trabalho, busca-se compreender o lugar do trauma na contemporaneidade a partir de uma visão psicanalítica freudiana, que se desdobra em entender conceitos ligados ao trauma, assim como buscar a sua relação com a contemporaneidade. A questão criadora desse trabalho é, a partir da psicanálise freudiana, qual é o lugar do trauma contemporâneo? Estas discussões, eu vou trazer um pouquinho do conceito de trauma. O trauma na psicanálise, ela está presente desde os estudos do Freud com as histéricas na pressão do inconsciente, e também foi um tema que foi abordado ao longo das décadas, conforme o Freud ia trazendo novos conceitos para suas teorias. E em 1920, com o texto Além do Princípio do Prazer, Freud traz uma nova concepção de trauma, onde tinha como objetivo fazer o tratamento de soldados que foram afetados pela guerra. Assim, o trauma ele passa a ser algo relacionado ao impacto, algo que está relacionado a estímulos externos. Por exemplo, no texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, ele traz uma ideia de uma vesícula que o ser humano possui, que ela serve como um órgão receptor de estímulos. E além disso, ela também serve como uma proteção para esses estímulos. De modo que
as pessoas recebessem esse estímulo, porém não com sua carga total, há uma amenizada. Assim, entra-se também dois conceitos que estão relacionados ao trauma, na psicanálise freudiana, que é a compulsão à repetição e a pulsão de morte, que ambas também são tratadas no texto do Além do Princípio do Prazer de Freud. A compulsão à repetição, ela está associada à tentativa de dominação de algum acontecimento por via da repetição. E a pulsão de morte, ela também é trazida como a tentativa de encontrar um estado anterior, muitas vezes até mesmo um estado anterior na própria vida. E esses três conceitos, eles se entrelaçam à medida em que o trauma seria um estímulo que consegue ultrapassar essa barreira protetora e que impacta o sujeito gerando uma marca. A partir disso, existe um excesso, que há uma tentativa de dominação desse excesso por meio da compulsão à repetição. E também trabalha-se junto na compulsão à repetição a pulsão de morte, onde o sujeito ele passa a repetir aquilo que está relacionado ao traumático para que ele tentasse de alguma forma buscar um estado anterior a essa excitação, a esse afeto que o atingiu. Logo, agora vão ser tratados núcleos que também podem estar relacionados a esse excesso que é gerado pelo trauma. E o primeiro exemplo é a questão do trauma geracional, onde o trauma geracional ele não se restringe apenas à geração que o vivenciou. Mas Azevedo e Brandão, em 2019, eles trazem um exemplo que é relacionado à família e à questão de um segredo. Por exemplo, a partir de um acontecimento traumático que gerou essa situação, o sujeito ele é afetado. Quando se faz um segredo, a partir disso, não é falado, não é elaborado, existem sintomas que podem afetar pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, uma geração de família que passou por um efeito traumático, que acabou não elaborando este evento, passa para uma próxima geração que, caso não elaborem, não busquem ajuda, pode passar de geração para geração. Sendo assim, uma forma de transmissão do trauma. Outra forma de transmissão está relacionada às mídias, sendo elas culturas ou mídias de TV. Existem mais exemplos, porém, outros no projeto foram estes, onde Catapan ele traz que cenas de violência extrema trazidas sem um contexto tiram a possibilidade de interpretação do sujeito. E quando não há um significado, não há um impacto. Assim, uma forma que ele deu de exemplo, inclusive, que poderia ser feito em relação a essa questão da transmissão a partir das mídias, seria trazer imagens de violências com o seu contexto, para que possa haver uma elaboração, e também junto a imagens mais sensatas, menos violentas, para que possa haver uma interpretação do ocorrido. Inclusive, essa forma de transmissão de acontecimentos de história, também durante a Guerra do Vietnã, o Azevedo e Brandão, eles trazem que foi necessário para a criação de movimentos pacifistas, pois permitiu que as pessoas tivessem uma possibilidade de elaborar o que aconteceu e o que fazer sobre isso. Então, assim, outro lugar que também pode haver a transmissão do trauma é o meio do ensino, o meio escolar, onde, no artigo que eu trouxe, teve-se como exemplo a matemática. Existe uma ideia que está no imaginário tanto de alunos como de professores que a matemática é algo difícil e que o bom desempenho na matemática está associado à genialidade. E Almeida e Santos, eles inclusive indagam que uma das possíveis
um dos possíveis motivos pelo qual existe essa repercussão matemática é justamente por esse conceito que se é criado em relação à dificuldade da matéria. Como também eles indagam que as pessoas possuem essa rejeição e dificuldade matemática por conta da dificuldade em si da matemática ou por esse estigma que é criado a partir de gerações, que acaba causando pressão em relação aos alunos. E aqui eu vou trazer um pouquinho o trauma como um problema. O Martins, em 2019, ele faz essa indagação. O trauma é um problema. O autor ele enxerga que pensar a psicanálise no contemporâneo é pensar na possibilidade de transformação de conceitos. Por exemplo, deve-se elaborar novos instrumentos de compreender o sujeito que está à nossa frente que sejam relacionados tanto com a construção de mal-estar que o sujeito passa no presente momento, quanto com a subjetividade dele. Ou seja, buscar sempre compreender o mal-estar que o sujeito se encontra relacionado à cultura que ele se encontra e ao tempo que ele se encontra, porque o mal-estar ele acaba mudando de acordo com as gerações. Por exemplo, na guerra as pessoas tinham muito medo de guerra. Atualmente as pessoas podem ter outros medos. E mais pra frente, sim, nós ainda temos medo de guerra, mas novos medos são criados e novas possibilidades de gerar trauma também. Assim, considerações finais. A partir desse trabalho, pode-se responder a pergunta do problema, que é qual o lugar do trauma no contemporâneo, da visão psicanalítica feminina. E o lugar do trauma é diverso, para falar a verdade. Ele pode estar presente em todo lugar, em todo contexto, nas relações, e ele se faz necessário falar desse tema à medida em que, assim como há uma mudança de fatores relacionados ao trauma, da sua forma de transmissão, ou até mesmo da sua forma de criação de estímulos que podem ser traumáticos, é o papel do analista também acompanhar, pois como se tem noção do contexto do sujeito